Vamos lá, a paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos aqui hoje no nosso devocional, né? O pastor Paulo nos lançou aí a oportunidade e nós, de bom grado, é um privilégio estar atendendo aí essa chamada, né? Essa chamada para trazer uma reflexão. E a reflexão que eu quero trazer é interessante, né? Eu quero estar lendo aqui antes em Mateus capítulo 6, estou localizando aqui. Mateus capítulo 6, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orarem. Deixa eu folhear aqui. O verso 6. Aliás, eu vou ler o verso 5, que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé e nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. A palavra-chave que eu quero extrair desse texto é máscara, né? Tá em alta, né? A questão da máscara até se tornou, por causa para não contaminar ou ser contaminado, a questão do uso da máscara, né? E tem sido um recurso, uma ferramenta para preservar a saúde, correto? Mas o que tem a máscara a ver com o texto que nós lemos aqui agora? É justamente a palavra hipocrisia, ela diz respeito à máscara, né? A palavra hipocrisia, no seu original, para a gente entender, ela significa ator contracenando em um palco. Então, quando Jesus falou assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, ele estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: quando vocês orarem, não finja com os lábios aquilo que não está no coração. O que é um ator contracenando em um palco? É alguém que está fazendo um papel que não é o dele. E aqui que entra a nossa reflexão, né? Eu sempre costumo dizer que, primeiramente, a palavra de Deus ela tem que tocar o nosso coração. Então, primeiramente, a gente tem que fazer uma autoanálise de nós mesmos. Será que, porventura, no tempo em que tínhamos a oportunidade de estar no templo, na casa de Deus, em contato físico, visual, né, com os demais irmãos, será que a gente não estava como um ator contracenando em um palco? Né? Será que eu não estava? Né? Como eu disse, aplicar primeiro a nós. Então, justamente isso que Deus não quer. Ele não quer que sejamos hipócritas, que sejamos apenas atores contracenando em um palco. Que eu vista uma roupa que corresponda ao perfil evangélico, ou que eu tenha uma Bíblia que corresponda ao perfil do pregador, ou que eu vista um traje que diz só na visão, mas não diz nada daquilo que é prático. Porque na realidade, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a boa notícia trazida aos homens, a primeira, vamos dizer assim, a chave de entrada para esse reino se chama arrependimento de pecados. Ninguém é obrigado a viver esse reino, porque na verdade ele é um convite feito aos homens. Ele é o maior presente que um homem ou uma mulher pode estar recebendo da parte de Deus, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, viver o arrependimento dos seus pecados e seguir uma vida como servos e servas de Deus. Então, esse momento que nós estamos distantes uns dos outros é justamente que nós nos revelamos e quem somos
realmente longe dos holofotes, longe da prestação de contas ou da frequência, entre aspas, né, obrigatória ao templo. Por isso é que Jesus falou assim: quando orares, não seja como os hipócritas. Então, como tem sido a sua oração hoje? Como tem sido o nosso comportamento hoje? E o texto segue dizendo que esses hipócritas, eles tinham maior preocupação com a opinião de quem estava vendo ou vendo, né? Ou seja, pensavam mais na satisfação que dava a quem estava avaliando visualmente, as críticas externas, os escândalos, o que vão pensar de mim? Preciso me manter em uma postura. Mas o conselho do capítulo 6 é que nos vai fazer mais aceitáveis diante de Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto. Ou seja, o Deus que vê por fora, ele vê mais por dentro do que por fora. Ele sonda o interior e o coração do homem em toda e qualquer situação. E quando nós estamos a sós, quando nós não temos ninguém para a gente fazer um marketing pessoal, é justamente em que nós nos desnudamos e deixamos acessível o nosso coração a Deus. Porque se eu estiver em um quarto fechado, a sós, e precisar falar com Deus, sem dúvida nenhuma, eu não vou precisar enfeitar nas palavras. Eu simplesmente vou abrir a boca e vou falar com Deus. Então, as atitudes que Deus quer das nossas vidas é justamente isso. Aquilo que eu faço em oculto, ou seja, aquilo que eu não preciso enfeitar, que eu não preciso mascarar, é justamente isso que Deus quer ver do lado externo do nosso coração. Então eu quero deixar essa reflexão para nós na tarde desse dia, no dia de hoje, nesse devocional, justamente indagando a nós mesmos. Será que na realidade, né, como eu lancei uma mensagem anterior aí, nós já não estávamos usando máscara, mas Deus quer ver a nossa face. Deus quer arrancar de nós toda a máscara para que a glória de Deus ela brilhe em nossa face, independentemente do traje que estejamos vestindo ou não. Por isso, eu deixo essa reflexão aqui no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículos 5 e 6. Amém? E que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos fazer oração. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha para nós, para nossa condição. A Tua palavra diz que o Senhor vê o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e contigo mora a luz. Por isso, Senhor, vê o som do nosso coração e aquilo que foi impuro, aquilo que for máscara, aquilo que foi hipocrisia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos nos reconciliar contigo novamente, viver o arrependimento, a mudança de mente e seguir firme, levando a cruz do Calvário, inserido nesse reino de paz, de justiça, de amor e glória. E por fim, aguardar, Senhor Deus, o arrebatamento da igreja, com anseio de um dia estar contigo na glória. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos, nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Boa Esperança. Que Deus abençoe a todos e a cada um, e que essa reflexão, né, ela possa demonstrar por nós o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama e açoita todo aquele que chama por filho. Se nós estivéssemos sem correção, não seríamos filhos, seríamos bastardos, diz a palavra do eterno Deus. Amém? A paz do Senhor para os irmãos.